E lá vamos nós para mais um Startcast, o podcast da KFG. Hoje um programa onde vamos receber aqui Mário Macari, uma lenda aí nos departamentos de compra, para a gente bater um papo hoje. Vamos entender bastante sobre gestão de contratos, processos, departamento de compras. E já vamos cumprimentando. Seja muito bem-vindo, Mari, ao Startcast da KFG. Obrigado, Chico, pela oportunidade. É um prazer estar aqui trocando algumas ideias com você e com todo o público do Startcast da KFG. Estamos aí para interagir com você e com o público, né, e tentar contribuir da melhor maneira possível com os avanços e as melhorias da KFG. Tenho certeza absoluta que quem acompanhar esse programa hoje no Bate-Papo do Mário vai avançar aí alguns anos, ou em experiência, ou em visão, que é muito importante para quem vende saber comprar, né, Mário? Acho que é fundamental. Com certeza, né? Essa dobradinha aí, ela é infalível, né? A boa compra aliada à boa venda, uma boa gestão, né, de toda a cadeia de valor, né, desde o momento que você prospecta uma compra até o momento que você disponibiliza essa mercadoria para o teu cliente, para o teu varejista, né? No caso da KFG, nós não temos o canal do business do B2C, mas temos o B2B, né? Então, nós estamos aqui, né, com a missão de melhor servir o nosso cliente, que é o varejo aí distribuído nos 3 canais, que é o propósito e a proposta da KFG, né? O canal alimentar, o canal verde e o canal farma. Quantos anos de experiência, Mário? Eu costumo dizer que nessa área de compras são mais de 30 anos, né? Eu espero que não seja um ano repetido 30 vezes, né? 30 anos de experiência, vamos falar de venda entre empresas, B2B que o Mário traz aqui, entre vendas entre a empresa e o consumidor final, o B2C. Vamos falar sobre gestão de contratos com uma pessoa que tem 30 anos de experiência com grandes empresas e grandes marcos. No mínimo, deixa o like, deixa o joinha. Acho que é válido, né, Mário? Com certeza. Então tá, já vamos... Antes de nós se aprofundarmos para entender um pouquinho mais, o Mário vai contar a história dele aqui, que eu também estou curioso para saber toda essa trajetória profissional de mais de 30 anos. Vamos lembrando que esse programa, esse cast, ele tem o apoio durante a campanha da KFG, distribuidora de algumas indústrias. São elas: Copra Alimentos, a Nutrimental, a Nutrata, a Integral Médica, a Bioextinto, Medinal, Vitafor, Leve Croque, Café Orfeu e Body Action. Essas são as empresas que apoiam esse Startcast. Mário, então vamos lá. Conte para nós como nasceu, como cresceu, como se desenvolveu o Mário Macari no ambiente profissional. Você é natural daqui de Tubarão, Mário? Eu me considero já um tubaronense, porque estou aqui há mais de 4 décadas, né? Então, toda a minha infância eu vim para cá com uma tenra idade, vim aqui de um município próximo a Tubarão, Uruçanga, onde é o meu local de nascimento. Aos 8 anos vim para Tubarão, então a minha infância, minha adolescência, juventude, maturidade, né? E quase a melhor idade já chegando, né? Então, quase o tempo todo aqui em Tubarão, mas andando por esse Brasil aí, né? Uma boa parte dele traz aí uma visão um pouco mais ampla, permite que a gente contextualize um pouquinho mais desse mercado que está aí, contextualize um pouco mais das mudanças que aconteceram ao longo desse tempo, dessas 3 décadas, né? Que eu estou imerso nessa questão comercial, mais dentro da área de compras. Mas o Mário, ele começou a sua vida acadêmica nos cursos técnicos, né? Então eu fiz técnico em contabilidade, bacharel em contabilidade. Trabalhei um tempo na área contábil, realmente exercendo a função de contador, até que eu fui para uma empresa, uma das grandes distribuidoras aqui do Brasil, sediada em Tubarão, que é a GAN, e houve lá a necessidade interna, né, da empresa, e eu estava naquele momento, naquela área,
E na época, então, o fundador da empresa, ele teve um insight e ele disse o seguinte: eu preciso profissionalizar a minha área de compras, mas eu preciso de alguém, eu quero alguém que tenha uma visão contábil financeira. Vamos ver se você consegue agregar a parte comercial. Resumindo a história, Chico, aí essa parte comercial virou uma paixão e, na verdade, ela tomou, o primeiro lugar aí na minha vida profissional, e eu fui deixando de lado a questão contábil, me desatualizei, porque a contabilidade, né, a função do contador também, se você, num país como o Brasil, se você não estiver 100% atualizado, você não consegue acompanhar, né? E aí, realmente, eu optei por seguir, né, e aprender cada vez mais, né? Eu sou um eterno aprendiz. O que eu digo não é lei, não é receita de bolo, mas algo que a gente vai vivenciando ao longo do tempo, e também fui estudando, né, para melhor posicionar-me perante as situações profissionais. E nessa sua formação contábil, né, Mário, tá atrelado, porque a importância, eu diria que quase que não é fundamental, é vital, né? O comprador ou os processos dentro de compra está atrelado muito à tributação, como você falou, num país como o nosso, que cada estado tem uma leitura, cada estado tem uma alíquota, cada governo federal tem outro entendimento. Resumindo, quase ninguém se entende. Como é que você vê o conhecimento fiscal e tributário para dentro de um departamento de compras? A boa gestão fiscal tributária, eu diria que a engenharia fiscal tributária dentro das organizações cuja sua atividade ela extrapola os limites geográficos do seu estado, né, ou dos estados que ela tem as suas unidades, ou seja, quando nós temos as operações interestaduais, quando nós falamos de Brasil, ela é vital. Você fazer bom proveito disso, de uma forma ética, tudo dentro da legalidade, mas o que ocorre? Se a empresa não estiver atenta a esses detalhes, ela certamente vai ter uma dificuldade, né? É mais difícil tornar-se perene no mercado. Ela precisa estar atenta e atualizada, né? E hoje a gente encontra bons profissionais no mercado que podem, sim, dar uma boa assessoria, né? São pessoas que estão imersas nesse assunto, nesses tópicos, conhecem muito e assessoram muito bem as empresas. Eu não estou falando nada aqui de ilegalidade, né? É tudo dentro dos preceitos legais, mas é fundamental. Eu diria que não é mais a alma do negócio, talvez seja a arma do negócio. Vital, né? Para você conseguir principalmente quando a empresa chega naquele momento de romper barreiras, né? Às vezes você tem um pequeno comércio, você está em um estado, você é do Simples Nacional, logo a sua demanda tributária ela é pequena, né? Os detalhes, é pequeno. Agora, a partir do momento que você passa para uma nova categoria tributária, né? Um lucro real, um lucro presumido, e principalmente, como você traz muito bem, você expande o seu território para outro estado, aí é vital. Ou você sabe o que você está fazendo, ou... Sim, não só a questão fiscal tributária, né, Chico, mas tudo precisa ser feito com muito cuidado, com muito estudo, com muito planejamento, né? Eu sempre defendi e eu sempre faço dessa forma, né? Eu sempre com os pés muito bem fincados no chão, né, no sentido de tomar a melhor decisão possível. A gente é infalível na tomada de decisão? Não, a gente erra, né? Como qualquer pessoa, a gente erra, né? Mas erre pela tentativa e não pela omissão, né? Então, as questões logísticas têm um impacto significativo nesse país, gestão de estoques, enfim, as armadilhas comerciais que aparecem, enfim, isso tudo, se a gente não se atentar para essas nuances, né, as companhias elas sofrem e sofrem bastante, né? Sem dúvida. Então, Mário, 30 anos aí fazendo gestão de contas e de um departamento de compras num grande distribuidor. Por ali, medicamentos, alimentos, as mais diversas categorias, né? Ali nós
nós tínhamos, né, a questão dos medicamentos, né, uma linha completa de medicamentos, nós tínhamos uma linha de HB também muito completa, né, era, na verdade, para as farmácias do sul do Brasil, uma das grandes soluções em termos de fornecimento. HB que você traz é higiene e beleza, Higiene e né? beleza, exatamente. Então é toda aquela linha de perfumaria, creme dental, desodorante, shampoo, tintura de cabelo, fralda. Produtos de consumo diário, né? Exatamente, exatamente. Legal, bacana. E também, então, a gente ali transitava pelos canais alimentar, que também temos na KFG, Sim. o canal Farma, que também temos na KFG, e, para mim, a novidade, né, que eu estou aprendendo é o canal Verde, né? E lá nós tínhamos o canal hospitalar, que a KFG não atua. Mas, de qualquer forma, eram 3 canais e continuamos com 3 canais. Bacana. E daí, terminou esse ciclo, né? Essa fase, entra a sua carreira de consultor. Eu... Após 32 anos de trabalhos prestados numa única companhia, né, eu tive a oportunidade e a felicidade de me aposentar e ainda com bastante disposição, com muita vontade de aprender, né, e com a oportunidade de compartilhar um pouco daquilo que a vida foi me ensinando ao longo do tempo, né. Eu estive um tempo aqui em Tubarão, prestei serviço numa autoescola, fiquei lá por aproximadamente um ano e alguns meses, trabalhando como diretor de ensino numa autoescola. Isso fez com que eu me tornasse um instrutor de trânsito para que eu pudesse ser um diretor de ensino de uma autoescola. Então, tudo é pré-requisito e a gente fez tudo como manda o figurino. E tive a oportunidade também de conhecer um pouco melhor algo que eu tive contato durante mais de 30 anos, mas que eu nunca tinha estado dentro de uma rede de farmácias. Então, eu fui conhecer mais esse mundo do varejo farmacêutico. Eu estive por aproximadamente um ano no Nordeste do Brasil, em Fortaleza, onde fiquei fazendo consultoria lá para uma rede de farmácias, né, nesse período. Então, uma experiência muito rica, muito gratificante, né, um cenário que a gente, enxergando de fora, a gente tem uma ideia, mas quando a gente vivencia é diferente, né? E eu costumo dizer que a gente não sacia a nossa fome apenas lendo o cardápio num bom restaurante, né? Se não vier ali um prato com a sua refeição, a sua fome vai continuar. E aí eu faço essa analogia com a questão da experiência vivida, né? E uma experiência percebida. E é fundamental no profissional que a gente se torna, e eu posso entender muito bem isso nas entrelinhas da sua fala, explica muita coisa também, porque estou trabalhando com o Mário já há um tempo. Como a gente se torna um profissional melhor quando a gente atua diretamente, seja numa estrutura abaixo, seja numa estrutura acima, o quanto isso vai agregando para a gente como profissional, né? E eu posso ver que pelo seu padrão de conduta, de fala, de experiência, assim como a gente trouxe que a contabilidade, o conhecimento contábil para um gestor ou para um comprador, o torna um profissional acima da cadeia. Às vezes o cara pensa, tá, mas eu vou comprar produto, tem que ser bom em negociação. Peraí, a negociação é quando você senta na mesa junto com outra empresa para equilibrar os interesses, porque é isso que o comprador faz, ele equilibra os interesses de todo mundo. Mas você ter um conhecimento prévio, isso não é negociação. Isso é conhecimento aplicado ao que você está fazendo. Assim como você traz, né? Eu fui trabalhar para uma autoescola e para mim ser diretor da autoescola eu tive que ser instrutor de trânsito e isso te fez um diretor muito melhor, né? Então, como eu digo, a minha carreira, né? Eu quando comecei com 14, 15 anos de idade, foi o meu primeiro emprego, entrei já no distribuidor para fechar a caixa de papelão para expedição. E ali fui conferente, de conferente para separador, de separador para os trabalhos de escritório. Daí depois entrei na venda. Quando eu fiz 18 anos, peguei carteira de motorista e fui crescendo por diversas estruturas dentro da empresa. O que faz com que quando a gente chegue num cargo de liderança, ou você mesmo que está iniciando o seu negócio, ou que já tem seu negócio há um bom tempo,
fica a reflexão. Às vezes vale a pena você visitar um setor dentro da sua empresa que você nunca colocou o pé e entender na prática para a tua tomada de decisão ficar mais clara. Você acha que isso é o nível de importância para o profissional líder, seja em qualquer categoria, é relevante para você? Chico, é fundamental, né? Eu assino embaixo tudo que você falou e a gente pode dar um outro exemplo aqui, né? Você imagina um médico que faz uma cirurgia cardíaca, né? Que abre o peito da gente, se ele não souber fazer um curativo, né? Devido à importância, né? Do curativo. Dele estar médico, ele talvez não tenha mais tempo e não seja mais a sua atribuição de fazer o curativo, mas em havendo necessidade, ele sabe fazer e vai fazer. A mesma coisa é no nosso dia a dia. Se você foi um vendedor, você vai entender o mundo de um vendedor quando você estiver gestor, né? Quando você precisar mergulhar em alguns degraus acima, você vai saber o que se passa ali embaixo. E na área de compras não é diferente, né? Então, eu sou do tempo em que a gente fazia compra, né? Realmente eu fazia a compra ali, item a item, e fazia o cálculo ali da necessidade com a calculadora, com a HP 12C. Hoje, com a inteligência artificial, essa compra de reposição que a gente fala, a gente pode tirar a figura do comprador, que eu prefiro chamar de gestor de uma carteira de fornecedores, né? Por que gestor da carteira de fornecedores? Porque ele é um profissional que ele vai realmente contextualizar o todo, ele vai fazer a gestão daquele fornecedor ou daquela carteira de fornecedores que é da sua gestão da melhor maneira possível. Ele vai olhar para tudo. Ele vai fatiar o tempo dele durante a semana, durante o dia, durante o mês, ou seja, conforme as particularidades de cada segmento, né, você tem que customizar essa tua atividade, você tem que adaptar, né? E aí você tem que olhar a questão de ciclo financeiro, de giro de estoque, a falta de produtos, né? Eu costumo dizer que quando você tem na tua empresa o produto que você mais tem é o não tenho ou está em falta, isso é muito preocupante, né? Então, a gente vive, né, uma realidade que é preciso sim tomar decisões e fazer gestão com base em indicadores, em números, né? Não dá mais de achar que, né? A gente precisa saber que. Então, essa vivência, essa experiência, ela é muito rica. E todo profissional que ele tem interesse em galgar novos degraus dentro dessa carreira que ele se propõe, que ele está ali no dia a dia, ele que vai lá para o CD, vai lá no centro de distribuição. Vai entender. Ele que entenda a hora que chega a mercadoria, como que é feita essa conferência, como que é guardada essa mercadoria. Vai na hora do picking, que é quando a gente faz a separação para o nosso cliente. Entenda, né, os amores e as dores dos nossos colegas lá. Transite pela área financeira. Entenda um pouquinho de tudo, você não vai se aprofundar, mas você tem uma noção Uma base, né, do funcionamento da companhia. Isso certamente vai fazer com que você enxergue situações que, se você fica só dentro das suas 4 linhas ali, você fica com a visão muito mais fraca, vamos assim dizer. Você não enxerga tudo que você poderia. Recife retorna para Tubarão, eu acho que aí entra a KFG Distribuidora? Fortaleza, né? Fortaleza, um pouquinho mais acima. A KFG, ela é uma... não a KFG propriamente dita, mas o fundador da KFG, nós trabalhamos juntos por aproximadamente 20 anos, e depois, então, o Angelino, né, que todos os colaboradores carinhosamente o chamam de seu Angelino, mas ele é um jovem, eu vou chamá-lo de Angelino, né? A gente trilhou aí durante 20 anos na mesma companhia. Eu era da área comercial compras e o Angelino era comercial vendas, então a gente tinha aí sim
é uma área em comum, né? Quase um casamento da União Estável. Quase um casamento. E o que ocorreu foi que eu já havia me comprometido com esse trabalho que eu fui fazer no Nordeste, e faltava uma semana para mim soltar as amarras do navio aqui, né, para ir para o Nordeste. E eu recebo aí um contato da KFG e eu falei, olha, estou indo para o Nordeste, eu não tenho um tempo certo de precisão de tempo, não sei se vão ser 6 meses, 2 anos, mas eu vou e eu volto. E o que nós acordamos, à época, foi quando eu estiver para voltar, eu dou um alô. E assim foi feito, né? Em praticamente 1 ano eu estava retornando, eu dei um alô, e aí a proposta não era mais para fazer um treinamento para a área de compras, mas sim estar um tempo um pouco maior, né? E vir a prestar um trabalho, né? Iniciando pela área de compras. Mas eu confesso, Chico, que a gente não consegue, eu não consigo ficar preso única e exclusivamente à área de compras, né? Então a gente já começa a fazer, a dar alguma ideia, a gente começa a dar uma mergulhada ali junto com o time do marketing, a gente enfim, a gente acaba se envolvendo, a gente transita lá pela área financeira. Então a gente vai lá no CD e a gente começa a atuar, né, nessas áreas, porque eu aprendi e comungo também dessa ideia e dessa visão de que a área de compras ela interage com todas as áreas da empresa. Sem dúvida ela nenhuma. interage com os nossos fornecedores, ela interage com a nossa equipe de vendas, ela interage com a nossa área de recebimento e de expedição dos CDs, ela interage com o financeiro, com o tributário, com a área de TI, enfim. Nós acabamos tendo uma interação em todas as áreas. E se a gente pode, e se a gente enxerga algo que nós possamos contribuir e ajudar a refinar alguns processos, né, que você tenha uma maximização de tempo, que você evite alguns desperdícios, por que eu não vou usar? Sem dúvida. Por que eu não vou usar dessa prerrogativa, né? Afinal de contas, a grande riqueza, né? A gente conversava isso antes de começarmos aqui esse Startcast, que um dos grandes desafios hoje, né, nas corporações é a gente construir pontes, né, e não ficar preso às nossas ilhas, né? Então, esse é o objetivo aí. E quem a compra é onde nasce, né? Eu digo que ainda mais quem faz compra e venda, né? Seja de insumo, seja de produto finalizado, compra e venda. Desde o cara que faz a gestão de compras de uma panificação, como o cara que faz uma gestão de compras de um grande distribuidor ou de uma grande indústria, ele tem que estar ligado em todas as áreas, né? Principalmente, como eu falar de distribuição, né? Que é o nosso caso propriamente dito. É no compras que nasce a parceria, que se equilibra os interesses e que tem que haver uma comunicação assertiva para que o departamento de vendas possa efetuar o seu trabalho. Então, digamos que o profissional, vamos tratar como gestor de negócios, né? Mas por estar dentro do departamento também não deixa de ser o comprador, né? Ele não é mais o cara que só simplesmente, eu preciso de 20 unidades, eu vou lá, negocio um preço, prazo, pronto, fechou. Não, é muito mais complexo do que isso. Inclusive, Mário, aproveitando, a gente já entrando mais adentro no departamento de compras, uma coisa que eu percebo conversando com alguns lojistas e também outros empresários, e eu queria que você falasse um pouquinho, só para a gente dar uma abertura aí na mente de quem nos assiste. Eu vejo que o pessoal não leva em consideração o custo financeiro. O pessoal acha que está fazendo uma ótima compra, pegando um desconto, mas ele não calcula o tempo que ele vai demorar para vender aquilo. E aí, às vezes, o que o cara se empolga num certo momento por achar que está tendo uma vantagem, vai custar muito mais caro para ele no final desse processo. Fala um pouquinho para nós um pouquinho dessa questão das premissas que, como você vê empresários que não sabem precificar um produto. Então, acho que é importante
no mercado competitivo, que é para todo mundo, né? Cada vez é mais competitivo, até para o cara que tem um pequeno comércio de rua, principalmente para uma empresa grande. A importância de você olhar as entrelinhas, a importância de você olhar um custo financeiro, a importância de você olhar o tempo de estoque e assim por diante, Mário. Chico, eu vou responder, ou vou fazer algumas considerações em cima do tema, voltando aí a 30 anos. Vamos voltar 30 anos. Então, você ter majoração de estoques, quando você vive numa época de inflação, e eu sou da época que eu tinha inflação de 80% ao mês, e que você ganhava dinheiro com mercadoria no estoque. Você imagina você ter R$100 hoje de estoque, e que hoje é dia 30 do mês, e amanhã virou a tabela. Então, o teu 100 de hoje virou 180. E a partir do momento que o governo ele fez o Plano Real, que introduziu a URV, que acabou com a inflação, aí as empresas elas precisaram, a partir daquele momento, aqui no Brasil, elas precisaram a começar a entender. E quem fechou os olhos sucumbiu, né? Então, em um mercado onde você vai ter as margens cada vez mais apertadas, onde você sempre vai ter a tendência de que você tenha novos players, quer seja na indústria, quer seja na distribuição, quer seja no varejo. Então, o teu nível de competitividade ele aumenta cada vez mais. Então, isso faz com que você tenha que trabalhar muito bem. E você você precisa, sim, respondendo agora diretamente a tua pergunta, quanto é o custo financeiro do meu dinheiro investido num estoque que eu não negociei o prazo com o meu fornecedor? Ou seja, se eu comprar uma mercadoria, eu pagar com 30, ou com 60, ou com 90 dias, mas o cara me fez uma oferta. O grande desafio estando na área de compras, a hora que eu estiver comprando, eu preciso saber vender. Eu preciso saber como vender, aonde vamos vender, em que tempo nós vamos vender. Em que tempo? É infalível isso? Não. A gente não tem uma bola de cristal, mas a gente minimiza muito esses impactos. Então, se você for tomar, veja bem, quando você faz uma estocagem muito acima daquilo que você precisa para gerir, para abastecer o teu cliente, se você tem a possibilidade de fazer aquisição de forma constante, a cada 30 dias, a cada 15 dias, existem modelos de negócios que você compra 2 vezes por semana, uma vez por semana, uma vez a cada 14 dias, a cada 28 dias ou a cada 60 dias, e depende, na verdade, do ramo de atividade de cada empresa, né, de cada segmento. Mas quando você coloca uma mercadoria desnecessária, que é uma mercadoria que não vai faltar no mercado, você sabe que não vai faltar matéria-prima, então quem faz lá a confecção desses produtos, né, quem produz, não vai ter problema de insumos, não vai ter problema de embalagem. E você pode estar comprando isso com uma certa frequência. Existem aí as pegadinhas. Sim, existem as pegadinhas, né? A gente já conversou aí do grãozinho de açúcar na boca da criança, né? Então, é mais ou menos assim. Então, tem situações que as pessoas vão pela emoção, vão pela vantagem ali, mas esquece de fazer um cálculo simples. Qual é a minha demanda? Quanto é que eu consigo aumentar a minha venda com esse adicional? Existe elasticidade de demanda para esse produto? Eu costumo brincar e dizer assim, se tiver 1 quilo de sal no supermercado a 50 centavos, o quilo de sal, dependendo aí, esse mais comum que a gente usa aí, está na faixa aí de R$2, eu acredito, ao quilo. Mas se tiver o sal a 50 centavos, você precisaria comprar 50 quilos de sal para levar para casa? Não seria necessário, né? A mesma coisa é dentro de uma empresa. Se o cara me der uma vantagem financeira para comprar um lote
extremamente grande em relação à minha demanda que eu tenho, isso precisa ser uma compra planejada. E, de preferência, você reunir as várias áreas onde vai ter impacto. Primeiro, tem espaço no CD para receber, para armazenar essa mercadoria? O comprador tem que estar ciente disso, ele tem que ter essa visão. Financeiro, para esse prazo que eu estou negociando com o meu fornecedor, eu tenho fluxo de caixa? Qual o impacto que isso dá? Vendas, eu consigo realizar essa demanda nesse espaço de tempo? E aí você começa, na verdade, a fechar o teu raciocínio. Aquela compra que ela é de reposição, que é dentro da normalidade, isso você não precisa fazer, até porque você vai estabelecer com o teu time, lá dentro da área de compras, um range de responsabilidades, né? Um range, na verdade, de tomadas de decisão. E ele sabe, até um determinado volume, até um segundo determinado volume, até a gente chegar ao patamar de, muitas vezes, você ter as decisões políticas. Né? E aí, mesmo nas decisões políticas, você tem que chamar todo o teu time, tem que se cercar de todas as forças que vão agir naquela situação e minimizar algum possível impacto futuro. Exato. Então, por exemplo, você vende R$1.000 por mês, vamos lá, eu vendo R$1.000 por mês da xícara. Minha venda é R$1.000 por mês. Aí eu vou lá e compro R$10.000 de xícara. Eu tenho como acelerar e passar a vender 3.000, 4.000 xícaras e liquidar isso em 60 dias? Ou eu vou demorar os 10 meses? Porque se eu demorar os 10 meses, ou seja, 8 meses, ou seja, 6 meses, vamos que você melhore um pouquinho, eu recebi um desconto maior de 10%. Tem um percentual de custo, assim, lógico que cada particularidade vai ter o seu percentual, mas mais ou menos assim, para aquele que nos assista, aquele lojista, aquele pequeno empreendedor, qual é o custo financeiro de uma mercadoria? Tem assim um percentual que a gente possa colocar? Eu não vou dizer aqui se é de 1%, de 2%, de 0,5%. O importante é que cada empresário tenha isso em mente, ele saiba que se ele estiver precisando de fluxo de caixa, se ele precisar de dinheiro num banco para pagar aquela duplicata, quanto que ele vai pagar naquele período em cima daquele valor. Interessante, é uma boa base. Por um outro lado, o que acontece? Se eu comprar esses R$10.000 e a minha média é de 1.000, então eu estou comprando para 10 meses. 10 meses. Qual o prazo que eu estou negociando com o meu fornecedor? 60 dias, 90 dias? Quem está financiando os outros 7 meses? Mas aí tem outras perguntas que a gente tem que colocar nessa situação. Esses R$10.000 que, em tese, representam 10 meses, eu consigo encurtar, eu consigo executar 10 meses em 7, em 6, em 5, se eu não tiver fluxo de caixa, se eu não tiver capital de giro, eu vou captar esse dinheiro no mercado financeiro, quanto me custa? Ou eu vou ter que praticar um desconto, reduzir um pouquinho a minha margem, eu posso estar trabalhando conscientemente no sentido de ter uma melhor penetração numa determinada região geográfica, mas me parece que não seria a melhor estratégia nessa situação. Então você poderia fazer uma compra calculada. Não, eu quero me tornar mais visível para o meu público, para os meus clientes durante 60 dias em tal região. Então eu faço uma compra menor. Então é o seguinte, se eu não tenho dinheiro para pagar essa duplicata, eu vou precisar antecipar aqui quanto tempo eu vou ficar com esse estoque. Quanto tempo eu vou pagar por esse dinheiro? Não sei se 1% paga ao mês. Não sei se paga. Não paga. Então, o que acontece? Se você comprou para 10 meses, é só a gente fazer o cálculo. A pergunta é, eu consigo colocar esses 10% de custo financeiro no meu preço? O mercado absorve? E se eu precisar acelerar
aquele desconto que eu ganhei para colocar 10 mil ao invés de 1.000. Eu converto os 10 em 5? É possível? Eu vou jogar, ou eu vou precisar, em vez de 10, jogar 15%. Exatamente, exatamente. Então, isso tudo, e aí voltamos àquilo que você falou, né? Cada vez mais a gente tem que ser mais assertivo, tem que fazer... Eu costumo dizer, é aquela continha básica. Por quanto comprar, por quanto vender, quanto que o mercado está disposto a pagar, para a gente equalizar, né? Comércio, a grosso modo, e o que eu vou dizer aqui não depõe contra tudo aquilo que eu gosto e que eu faço de forma científica, muito bem estudada. Mas comércio são 4 operações: compra, venda, recebe e paga. Quando você consegue fazer nessa ordem aqui, muito superficialmente, a operação ela já está um pouco alinhada, né? Porque você comprou, vendeu, recebeu e pagou. Agora, se você comprar, estocar e você pagar e depois receber, ou ainda sem saber quando que você vai, olha só, quando você vai vender para depois receber. E aí podemos piorar ainda o cálculo, né? Se eu comprei para 10 meses, vou pagar em 3, né? Recebi ali um desconto, vamos lá, para mim comprar esse montante, receber um desconto de 10%. Eu tenho um custo financeiro ao mês dessa operação de mais ou menos, vamos arredondar, 2%. E se eu vender essa mercadoria no 5º mês, no crédito, para 30, 60 e 90? E aí? Se foi. Coloque numa planilha hoje, uma planilha de Excel, ela te dá esse resultado, você faz esse tipo de ensaio, né? E o importante aqui é a gente não ser assertivo com os percentuais, mas a gente ter efetivamente é o gatilho do raciocínio. O gatilho do raciocínio. O gatilho do raciocínio. Perfeito. Isso que é importante. Perfeito. Porque, Chico, comprar é fácil. Você chega lá na empresa, você me faz uma oferta, é fácil eu comprar. Agora a pergunta é, como a gente vende isso? Sem dúvida. Porque a partir do momento que você comprou, você assinou um contrato. Não fisicamente, mas você assinou um contrato com você mesmo e com a sua própria empresa. Porque aquela operação já foi adquirida e o relógio já está contando. E quando a matéria-prima ainda tem shelf life, que é validade, né? Quando a mercadoria tem a validade. Quando você tem a questão da validade reduzida, aí o risco ele se torna maior, né? E aí o importante disso tudo é que dentro, eu costumo dizer que a cadeia de valor, né, no sentido de montante a jusante, ou seja, da indústria até o consumidor, né, até o shopper, ela, felizmente, essa visão ela começou a mudar. De algum tempo para cá, as empresas elas começaram a entender que elas precisam ser parceiras. E elas precisam trabalhar juntas, focadas, para melhor atender o seu cliente final. Nesse sentido, tudo vai de como você contrata, de como você acorda essas compras, essas negociações. Porque o produto com vida curta ou com validade menor, em tese, é mais recomendado você ter uma compra mais frequência, com lotes menores, certo? Dentro daquele tempo ou daquele período que você consegue converter em venda e que o teu cliente também consegue converter em venda de uma forma saudável. O produto com shelf life curto, mais do que qualquer outra coisa, ele tem que ser trabalhado de lupa, de lente de aumento. O risco é muito maior, né, mano? Muito maior. É que nem o sortimento, né? É o sortimento dentro do comércio. Você pega aí alguns lojistas que trabalham, seja ele um supermercado, uma farmácia, um empório, um posto de combustível. Você tem os consumidores passando ali o dia todo e você tem que ter um sortimento. Isso tem que ser interessante. Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, de que tempo mais do que nunca é dinheiro, né? Então, hoje, se as pessoas puderem adquirir tudo que elas precisam em um local só,
esse comércio tem mais sucesso do que comércios nichados. Se você não tiver uma gestão, eu não diria nenhuma gestão, se você não tiver uma noção de oportunidades, e oportunidades eu falo de sortimento, contra o seu orçamento, às vezes você injetar muito dinheiro num determinado produto ou numa determinada linha vai refletir no sortimento, porque você tem um orçamento, né, Mari? E essa gestão, sortimento versus orçamento, cuidando de toda essa cadeia, é complexo. Queira ou não queira, é complexo. Não é impossível, mas é complexo, porque as pessoas elas olham realmente isso. Eu comprei por 5, eu vendo por 8. E esse é o cálculo que normalmente se faz. Quando você faz uma gestão mais aprimorada, né, de custo financeiro, de estocagem, de sortimento, você aumenta a lucratividade, você tem um resultado diretamente na lucratividade, na última linha? Quando você trabalha... uma outra coisa... anda paralelo com o que você fala, mas tem uma outra coisa muito importante que nem sempre está no radar, quer seja do atacadista, distribuidor, quer seja do varejista, que é uma coisa chamada gestão de categoria. Então, você pode chegar ao refinamento, Chico, de você trabalhar a tua margem de rentabilidade por categoria. Você pode chegar a esse nível de refinamento. Quando você faz uma estocagem adequada, dentro da tua necessidade, do teu giro, você faz com que aquela história, cobertor curto, cobriu a cabeça, os pés de fora e vice-versa. Então, quando você tem uma operação que ela já é saudável, né? Você tem teu capital de giro, fluxo de caixa, essa coisa toda, mas que ela seja um pouco mais justa, ou seja, que você não tenha uma sobra significativa, você trabalhar com os indicadores para cada fornecedor, para cada produto, é fundamental. Porque não adianta eu ter lá uma linha de produtos, eu trabalhar com uma indústria, que eu vendo 10 por mês, e eu tenho 10 produtos. Não adianta eu ter 20 de estoque de um produto e ter 0 dos outros. Perfeito. Você está entendendo o que eu estou fazendo? Aí eu entro naquela história. Eu tenho muito, não tenho e muita falta. Eu estou jogando o meu cliente para onde? Para o concorrente. Para o meu concorrente. Exatamente. E muitas vezes o meu cliente, que sempre foi fiel ao meu estabelecimento, à minha empresa, ele recebe um oi mais agradável lá, o cara tem um cafezinho quente para oferecer. Às vezes, por uma ruptura, por um produto, eu perco um cliente. Principalmente no varejo. Com certeza. Às vezes vale mais você ter um fornecedor de logística rápida, e isso a farmácia faz muito, né? Você chega numa farmácia hoje, eu quero tal medicamento. A farmácia, se ela olhar no estoque dela e não tiver, ela não vai perder a venda. Porque o fornecedor dela entrega de um dia para o outro. Então ela vai efetuar a venda, vai pegar o contato da pessoa e normalmente faz a entrega no dia posterior. Então, isso também é gestão de compras, né? Com certeza, né? Nesse sentido, né, o Chico, frisar aqui o carinho que a KFG tem olhado para a questão do omnichannel, quando a gente olha os nossos clientes, né? Quando a gente olha lá o varejo, né? Então, hoje a gente disponibiliza o quê? A gente tem uma força de vendas, né? Que são o contato presencial. A gente tem, sim, os nossos canais, que nós chamamos de portal do cliente, ou seja, o nosso e-commerce, que está disponível 24 horas. 7 dias por semana. Porque você imagina, eu ficar esperando a visita presencial do meu representante, ou do representante que me atende. Ele não é onipresente, porque ele tem um setor para fazer, ele tem uma carteira de clientes, e talvez ele precise voltar daqui 7, 10, 15 dias, eu não sei qual a sequência e a frequência, isso depende muito de área geográfica e de número de clientes que cada representante tem. Mas pode acontecer que o representante passe hoje, eu faço aqui a compra e 2 dias depois faltou-me
algum outro tipo de produto. Mas muitas vezes essa pessoa não pode me dar um retorno na hora. Esse atendimento ele pode ser dificultado ou pode ser mais demorado. Para isso, então, a facilidade do comércio eletrônico. Eu posso entrar lá, faço o meu pedido, vou ser atendido da mesma forma, no outro dia eu recebo essa mercadoria. Consigo fazer uma gestão mais aprimorada. Com certeza, você consegue manter... A gente chama isso dentro de compras de nível de serviço, né? Quantos clientes entraram na minha loja e quantas oportunidades de venda eu perdi eu não tinha o produto. Exatamente. Isso dá para mensurar, né? Em compras a gente mede isso. Mário, entrando um pouco também no tema da nossa campanha, esquentando as suas vendas, né? Todo esse projeto ele nasce de uma necessidade que a gente viu do mercado de ajudar o varejista, de ajudar o lojista, né, ou trazer insights para possíveis empreendedores em relação a aproveitar a sazonalidade. E esse assunto, sazonalidade dentro do departamento de compras, é uma onda a ser surfada. O que você tem para agregar para o nosso, para quem nos assiste, em relação a aproveitar a sazonalidade, né? Como que o departamento de compras aproveita a época do ano, vamos falar propriamente dito, do inverno? Não só aproveitar, na verdade, a oportunidade comercial, né? Mas é uma oportunidade muito grande que o varejo tem, sim, de trazer o seu cliente, o seu consumidor para dentro da sua loja. É disponibilizar, né, oportunidades, boas oportunidades de negócios para os nossos clientes. O distribuidor ele é o elo de ligação entre a indústria e o varejo que vai disponibilizar para o consumidor final. São oportunidades, né, para aquela linha de produtos, ou seja, o inverno ele só vai vir daqui um ano. Então, esses produtos eles têm o ápice de venda nesse momento, nesse período. Aqui no sul do Brasil, a gente fala aí que é final de maio, junho, julho, agosto, né? Às vezes um pedacinho de setembro. Então, é o momento, sim, de você mexer com a tua cadeia de valor, de tu mexer com o teu cliente, de tu levar oportunidade para quem? Para a indústria, para a distribuição e para o varejo, e também para aquele teu cliente. E realmente tem que ficar... Eu costumo dizer que o monitoramento de mercado ele é extremamente importante. Qual é o posicionamento do meu concorrente? Quantas lojas eu tenho na minha redondeza que vendem os produtos dos quais eu também trabalho? Qual é o posicionamento de preço na sazonalidade? Ele está repassando aquela condição que ele conseguiu adquirir? O que eu tenho que fazer? Como é que eu vou me posicionar? Como é que eu vou chamar a atenção do meu cliente? Então, as ofertas, as campanhas, elas são feitas assim, para levar oportunidade ao longo da cadeia. Então, a gente tem que ter um planejamento. Eu ia dizer agora, com antecedência. Esse é um Se é maio, junho, julho e agosto, você tem que fazer isso aqui em abril? Esse é um dos assuntos que a gente está começando a sentar com o pessoal da área de marketing dentro da KFG, e no sentido de a gente poder estar refinando exatamente essas ações. Qual o período que a gente vai fazer essa campanha, quantos fornecedores, quantos itens, de que forma que a gente vai levar isso para o conhecimento, nas plataformas de vendas que a gente tem, nas 3 ou 4 que a gente disponibiliza hoje, quer seja numa ferramenta de WhatsApp, quer seja com televendas, quer seja no portal, né, no e-commerce, quer seja com a presença física do representante. Então, a gente precisa, sim, de um tempo de preparação, a gente precisa de um tempo de planejamento, no sentido de elencar as indústrias ou os produtos. A gente precisa ter assegurado de que nós vamos ter os estoques daqueles produtos, que a gente vai poder garantir o preço naquele período, né? E temos que preparar todo o material interno de divulgação e dar esse apoio, né? Sequência e frequência, e fazer com que o nosso cliente, né, tenha na sua mente que aquela linha de produtos sazonais
ele tem... É aquela época. É aquela época e é no seu distribuidor, é na KFG. E principalmente utilizar o sazonal, as épocas do ano. Eu sempre trago alguns exemplos. O mercado farma, mais uma vez como exemplo, ele faz muito bem isso. Você pode observar isso na prática quando você entra próximo a datas comemorativas dentro de uma farmácia, como o Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Mães. Você encontra aqueles kits de perfumaria, as cestas para ser vendido. Aquilo você aumenta seu ticket médio dentro do comércio, né? Não é que aquilo você tem que ter uma visão estratégica para somar no seu caixa, para vender mais. É para isso que serve, né, a sazonalidade. E se preparar para isso com antecedência. Então, quais são você tem um calendário aí, você lojista, tem um calendário aí, quais são as datas comemorativas do ano? Quando que eu começo a me preparar? Quais os produtos que eu vou focar para agregar na minha venda, né? Parece que você leu aí o meu pensamento, porque a gente iniciou um trabalho junto com a área de marketing dentro da KFG, recentemente, exatamente para ter isso estratificado. Todos os eventos, todas as datas, qual o período que vai ser realizado, quanto tempo a gente precisa preparar isso, com 30 dias, com 60, com 90, nós temos eventos dentro da KFG que está muito claro que nós vamos precisar sentar, conversar e começar a planejar com 6 meses de antecedência. Porque junto com a tua fala, Chico, o que também é muito importante é que toda essa movimentação de Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos Namorados, certo? De Black Friday, essa coisa toda, não só aquele produto em específico, mas quando eu oportunizo um movimento maior, um fluxo maior de clientes no meu estabelecimento, a minha oportunidade de agregar mais alguma coisa ou de esse cliente vir e nos conhecer, ela aumenta significativamente. Nós vivemos hoje, né, no quê? Na época da experiência. Então, nós queremos ser bem atendidos, de uma forma personalizada e de uma forma rápida, né? E aí, nesse sentido também, como é que eu estou enxergando o treinamento da minha equipe? Eu faço isso com frequência, com sequência, ou eu apenas contrato alguém para atender? Né? Eu contrato alguém que foge do cliente quando o cliente entra. Então, a questão da conscientização e da preparação do seu time de atendentes, ela é extremamente importante. Eu faço uma concentração 1 ou 2 dias antes de começar a ação, eu explico detalhadamente por que nós estamos fazendo essa ação com o nosso cliente, eu utilizo de forma adequada hoje as redes sociais para chamar o meu cliente. Então, são todos movimentos, né, que estão aí, hoje são fáceis, né? A tecnologia ela está mais... Quer dizer, eu não sei porque quando a tecnologia começou, eu já estava aí, né? Eu sou da época que nem e-mail tinha, então eu acompanhei isso tudo e eu vim me atualizando, né? Eu vim me mantendo no segmento, né? E sempre atento às novas ondas, às novas tecnologias. E hoje isso aqui não assusta, né? A gente consegue fazer uso, né? Eu uso só o necessário, mas dentro do necessário eu tiro proveito. Então, como é que eu estou usando hoje essas ferramentas? Como é que é o entendimento da minha equipe? Porque eu fazer as coisas da minha cabeça, conforme meu arbítrio, é uma coisa, mas quem executa é um time. Então, se todo o time não estiver alinhado, ele não souber qual o propósito daquilo, será que meu resultado ele é satisfatório? Não vai surfar o que poderia surfar, exatamente, não vai ser assertivo. Exatamente. Né? Adianta só você decorar a sua loja para uma época do ano, trazer os produtos atrativos para essa época do ano, formular aí seus kits, suas cestas, de acordo com para surfar essas ondas, se o seu time não entender exatamente qual é o objetivo daquela ação. O trabalho em equipe ele é fundamental, né, Chico? Quem executa, quem faz acontecer. A gente, enquanto gestor, a gente não vai conseguir jogar em todas as posições o tempo todo. Né? E o técnico, você sabe como é que é. Você já viu o técnico entrar na quadra e jogar em campo? Não, né? Então, acho que o exemplo ele é muito pertinente, né? Sim. O técnico ele tem que saber a visão de cima, né? Tem que observar. O que fazer, como fazer, onde, quando, tá.
mas ele precisa ter o time muito bem orientado. Perfeito. Mário, a gente caminha já para o fim do nosso bate-papo, e se você pudesse deixar com essa bagagem toda, essa experiência toda, já intermediou, negociou e fez gestão de contratos milionários de grandes fornecedores, o que você poderia dizer que caiba para o nível de empresariado, desde o pequeno até o grande, aquele conselho mágico para ajudar o público que nos assiste a empreender, faturar mais, ter mais rentabilidade, envolvendo toda essa bagagem? Se eu pudesse dizer isso em 2 palavras ou 3, eu diria o seguinte: Chico, aquilo que é acordado não é caro. Né? Então, o que eu quero dizer por trás daquilo que é acordado não é caro é o quê? É a gente fazer aquilo que precisa ser feito da melhor maneira possível, com discernimento, com bom senso, mas acima de tudo, saber o que está fazendo, saber o que está comprando, por que está comprando, saber aonde vai vender, se vai vender, por quanto vai vender, para quem vai vender, e se precisar de um plano B, para onde que eu corro, o que é que eu faço, onde é que eu corto e onde é que eu acelero, sabe? Quando a gente fecha um contrato, né, grandes contratos, a gente já tem isso muito bem desenhado, muito bem estudado, muito bem planejado. Mesmo assim, isso não é garantia de que 100% vai sair conforme a gente imaginou. Mesmo assim, existem riscos que estão implícitos nessas situações. Agora, eu particularmente não faria um contrato de algo que eu não acredito, de algo que eu não conheço, de algo que eu não domino, de algo que eu não sei qual vai ser o desfecho ali na frente. Então, o conselho é: procurem cada vez mais fazer os negócios dentro de uma visão técnica, com o maior conhecimento possível. Se você não tem algum conhecimento, me falta aqui uma habilidade financeira, hoje peça ajuda. Não, isso hoje está disponível. E facilmente, né? Facilmente. Eu posso, não quero cortar seu raciocínio, mas uma pontuação que me vem muito pertinente. Se pegar só esse cast, mais uma inteligência artificial, que hoje tem aí o ChatGPT, tem outras inteligências artificiais, está disponível para todo mundo. Se pegar só os tópicos que nós conversamos aqui e jogar ali, já sai quase que uma MBA. Sai quase que uma pós-graduação. Não, acho que não, né, Chico? Tem mais coisa para... Eu queria agregar valor, Maré, para nós botar o boleto, cara. Porque daqui a pouco nós vamos cobrar. Não, eu te entendo, Chico, mas é isso mesmo, né? Em linhas gerais, o que eu quero dizer é que no decorrer de tudo que a gente falou aqui, tem mais algumas coisas nas entrelinhas, mas a gente não tem o tempo necessário. Então, a gente abrevia nesse sentido que eu quis colocar, Chico. Mas hoje você tem toda uma ferramentaria, toda uma inteligência à disposição. E eu costumo dizer o seguinte: não é porque eu trabalho há 30 anos, Chico, nessa área. E mesmo eu chegando na KFG, eu estou aí há menos de 40 dias com vocês, e eu não tenho problema nenhum em perguntar aquilo que eu não entendo, aquilo que eu tenho qualquer dúvida. Isso eu faço com 30 anos, com 40, se eu tiver com 50 anos na ativa, eu vou perguntar sim, porque eu não nasci sabendo de tudo, o mundo é muito dinâmico, e se eu tiver vergonha, o que vai acontecer? O meu concorrente vai fazer, e eu não vou conseguir. Então, tem dúvida? Peça uma segunda, uma terceira opinião. Peça um outro estudo. É mais barato, é menos doloroso você ir atrás de uma segunda, de uma terceira opinião, de uma análise técnica, do que depois você remediar, você consertar, e muitas vezes negócios que inviabilizam uma empresa. Mário, foi tão proveitoso o nosso bate-papo que eu vou deixar aqui disponível para a nossa audiência. Coloca aí nas perguntas, se você tem alguma dúvida para a gente poder aprofundar mais o nosso bate-papo,
Coloca aí nos comentários qual a sua pergunta. A gente vai estar recolhendo todas essas perguntas e vamos gravar um segundo episódio, onde a gente vai fazer só um bate-papo para tirar as dúvidas da nossa audiência, do empreendedor que nos assiste, para estar nos aprofundando um pouco mais. Gente, chegamos para o fim. Mário, vou te deixar aqui um presentaço para você. Mas tens um detalhe aí. Dá uma olhadinha e vê se você vai gostar. Com todo o carinho, uma caneca do Cast para você levar para casa. Só que essa caneca, Mário, ela tem um poder especial. Se você não utilizar a caneca para promover o nosso Cast nas suas mídias sociais, seus indicadores não batem nos próximos 6 meses. Não, com certeza, Chico. Agradeço o presente, né? Essa caneca aqui é do estúdio, mas tem alguns objetos que eu gosto. Se você for na minha casa, se você for lá na cozinha da minha casa, você não acha xícaras, você só acha canecas. Eu tenho sim isso aqui, eu coleciono canecas, como eu já colecionei relógios, canetas e facas. Facas eu ainda mantenho a minha coleção e as canecas. O relógio e as canetas eu abandonei. Isso aqui, agradeço. Ela vai para um local de destaque na cristaleira lá da minha casa. Vai ser usado, sim, sempre que eu for tomar um café, né? E muito obrigado. De coração, Mário, eu particularmente agradeço esse bate-papo. Eu acho que não só para quem nos assiste, mas para mim também é sempre um prazer sentar com pessoas que vão agregar tanto no meu lado profissional quanto para a nossa audiência. Então, em nome da KFG, em nome do StartCast, vamos agradecer aí a presença do Mário, gestor de contratos, grandes contas e departamento de compras.